aí quer muito alguma coisa, começa com entusiasmo e de repente perde a força, procrastina, tenta e as coisas não dão certo e acaba desistindo ou deixando para depois. Ou então coisas externas acontecem que te impedem de fazer o que você precisa fazer. Quem aí sabe que deveria se posicionar, mas não consegue, que deveria dizer não, mas não consegue, ou deveria dizer sim, mas não consegue, deseja se aproximar de pessoas, mas ao mesmo tempo sente vontade de se afastar, sente muitas vezes uma necessidade de se proteger, quer crescer, prosperar, mostrar seu trabalho, mas alguma coisa dentro de você parece puxar o freio, ou como eu falei, pode ser alguma coisa externa, mas que na verdade só está espelhando essa questão interna, que muitas vezes é invisível para nós, sente que carrega o mundo nas costas, sente que tudo em volta depende de você para funcionar, se sente só, sente sobrecarga, quer parar, mas não pode. E talvez você já tenha se perguntado, por que tudo isso comigo? Ou então, por que eu faço isso comigo? Né? Sempre a gente se colocando em padrões negativos, muitas vezes que a gente até já identificou que não servem, que não são bons pra gente. Repetindo reações, repetindo comportamentos, sentindo sentimentos negativos que a gente não quer sentir e acaba que sente, ou simplesmente sente, sem um motivo aparente, ou acaba sempre tendo na vida as mesmas situações que acabam gerando os mesmos sentimentos. Hoje eu quero mostrar que muitas vezes aquilo que simplesmente parece um comportamento do adulto pode ser uma estratégia que uma criança aprendeu para sobreviver emocionalmente. E existem 6 aspectos da criança interior que ajudam a compreender isso. E eu vou falar aqui desses 6 aspectos que são os 6 aspectos que não foram trabalhados no primeiro tratamento da criança interior. Nós trabalhamos 8 aspectos da criança ferida, da criança interior ferida, e faltaram esses 6. E são 6 aspectos muito profundos. Primeiro, criança rejeitada. Essa é uma criança que aprendeu de alguma forma que não era aceita como era, que se sentiu excluída, que foi rejeitada ou que se sentiu rejeitada. Talvez tenha escutado críticas, talvez tenha sido comparada, talvez tenha sido excluída, talvez tenha sentido que precisava mudar alguma coisa em si para merecer amor, aprovação, merecimento. E uma das coisas mais graves que uma criança pode aprender é: do jeito que eu sou, eu não sou o suficiente. O problema é que essa conclusão ela não fica lá na infância. Essa é uma informação, uma certeza a respeito de nós mesmos que nós vamos carregando de forma inconsciente. Então, você racionalmente sabe que tem qualidades, sabe que é competente, sabe que é uma boa pessoa, sabe que merece tudo que você deseja. Mas internamente existe essa sensação de não pertencimento e de nunca estar apto para o próximo passo, para o próximo nível. E talvez isso aconteça em todas as áreas da sua vida e talvez não. Talvez em alguma área você mande muito bem, mas em outras áreas ou em uma específica, essa informação, ela trava o seu avanço. Como se você estivesse sempre atrasado na vida, como se todo mundo consegue e por que você não? Como se todos soubessem alguma coisa que você não sabe, como se precisasse agradar para ser aceito, ou sendo da maneira que você é, se você é da maneira que você de fato é, acontecem críticas, você não é bom o suficiente, como se mostrar quem realmente você é fosse perigoso, ou como se você ser como realmente você é, você tivesse arriscando perder pessoas ou situações que no momento você não pode perder, então você se encaixa numa versão sua que você não é, e sofre por isso. Em que lugares da sua vida você sente que precisa ser diferente do que realmente é, que não pode ser como você gostaria de ser? No relacionamento, na família, no trabalho, nas redes sociais, com o seu próprio corpo, com os seus sonhos, com as pessoas que estão em volta de você? Segunda criança, criança sabotada. A criança sabotada é aquela que teve seus sonhos, suas vontades, seus interesses, suas ideias, suas opiniões desvalorizadas ou interrompidas tantas vezes que ela aprendeu: não adianta tentar. O que eu falo, o que eu sou não é importante. E olha como isso pode aparecer na sua vida.
Você pode se manter em um lugar, em um trabalho muito menor do que você merece, porque você se coloca nesse lugar por ter sido essa criança desvalorizada. Você mesmo, às vezes, duvida do seu próprio valor. Muitas pessoas falam todas as características e qualidades que você tem. Você racionalmente sabe que tem, mas lá dentro existe uma sensação ou uma dificuldade de perceber todas essas questões, ou na hora de colocar um projeto para acontecer, fazer coisas que você precisa fazer para alcançar maiores níveis, você não se sente boa o suficiente, você acha que não dá conta, ou então acontecem situações externas que obrigam você a parar, sendo que essas coisas externas acabam sendo manifestações de todas essas informações de que, nossa, eu não vou dar conta, eu não sou boa o suficiente, ou eu não mereço isso. Essa ferida dessa criança leva à procrastinação, e aí a pessoa acha que o problema é procrastinação, quer resolver a procrastinação. Mas a procrastinação é uma consequência de uma ferida lá de trás, que se não existir, se você tem informações dessa criança em você que te impedem de alcançar níveis maiores, e por isso você procrastina, e você foca em resolver a procrastinação, você pode até deixar de procrastinar, e outras coisas vão acontecer que vão te impedir de fazer. Porque a vibração é que determina o resultado final. E essa vibração, as vibrações da nossa criança interior, elas têm muita força, porque elas estão conosco a nossa vida inteira. Então existe toda uma construção em todas as áreas do nosso ser baseada nessas informações, que vão impedir da gente conseguir determinada coisa, se essa coisa vai contra essas informações que a gente carrega. Você também pode sentir desânimo, falta de entusiasmo, falta de vitalidade, falta de força para fazer o que precisa ser feito. E às vezes o problema, você foca na falta de vitalidade, na falta de força, e às vezes isso já é uma consequência dessa questão anterior. Ou então chega muito perto de conseguir e começa a criar obstáculos, ou então obstáculos acontecem. Então você pensa, eu sou preguiçosa, eu sou preguiçoso, eu procrastino, eu não tenho disciplina, eu não consigo terminar nada. E aí entra uma outra consequência que atrasa mais ainda todo o processo, que é a autoculpa, autocobrança e autocondenação. E aí isso começa a virar uma luta interna e mais sentimento negativo. O que era para ser uma construção com alegria e leveza acaba se tornando um peso cada vez maior. E se uma parte de você aprendeu que tentar é perigoso, porque talvez, se você tentar, você pode fracassar. E talvez na sua infância você era punido se fracassasse, se fizesse alguma coisa errada. Você era criticado, você se sentia incapaz. E aí agora, tudo que você precisa tentar, que você vai ou fracassar ou ter sucesso, você já se auto-sabota para não correr o risco de fracassar. E aí, o seu cérebro, para te proteger, ele vai fazer com que você não consiga concluir tarefas e situações que te coloquem nessa posição de fracasso ou sucesso. E aí, para te proteger do possível fracasso, você vai se auto-sabotar e não vai conseguir fazer tudo o que precisa fazer. E aí é importante a gente ter em mente que o fracasso, ele não é um erro. Ele é, na verdade, experiência. Né? Ele nos traz dados. Só que não adianta nada também a gente saber disso racionalmente se esse medo de fracasso, se a punição que a gente levava enquanto criança era tão forte, tão severa, ou então ser diminuído, ser ridicularizado, a gente pode ter racionalmente tudo alinhado. Mas essa informação, ela é muito mais forte que tudo que a gente possa decidir racionalmente, saber racionalmente. Por isso que a gente fica ali nadando e morre na praia. Terceira criança, criança desprotegida. Agora imagina uma criança que cresceu com uma sensação de desproteção, que viveu em um ambiente que fez com que ela não desenvolvesse uma sensação de segurança. Uma criança que viveu situações nas quais precisava estar sempre atenta ao ambiente, atenta ao humor das pessoas, nunca sabia quando o pai, a mãe ou o cuidador ia estar bem ou ia estar mal, super estressado, agressivo muitas vezes. Uma criança que precisava estar atenta ao que ia acontecer, que precisava cuidar de outras pessoas mais frágeis, que precisava estar atenta ao perigo,
que sentia medo. Essa criança aprendeu que relaxar não é seguro. E isso pode continuar na vida adulta. Então, pode ser que o adulto vai estar sempre pensando no pior cenário, tendo dificuldade de relaxar, se sentindo culpado por relaxar. Um adulto que sente que precisa prever tudo, estar sempre no controle, que sente preocupação, nervosismo, medo, mesmo antes de alguma coisa ruim acontecer, que sente que precisa dar conta de tudo, tem dificuldade de confiar. E uma das frases mais importantes para essa criança talvez seja: agora você não precisa ficar em alerta o tempo inteiro. Você pode e merece relaxar. Mas, de igual forma, não adianta a gente saber isso racionalmente se a gente tem essas informações de não poder relaxar e de perigo de estar sempre atenta lá no nosso inconsciente. Quarta criança, criança isolada. Aqui a gente está falando de uma criança que talvez se sentiu ou foi de fato isolada e hoje pode ser um adulto que até gosta de pessoas e que gostaria muitas vezes de ter muitos vínculos, mas que aprendeu que é mais seguro ficar distante, que é mais seguro ficar no raso, porque sem aproximação não tem abandono, não tem rejeição, não tem ninguém que possa machucar, né? Se a gente se mantém distante, o outro não pode me alcançar e assim ele não pode me machucar. Então esse adulto, adolescente, vai ter dificuldade de se entregar nas relações familiares, nas relações sociais ou nas relações afetivas. Esse adulto vive sob a ótica de que, se ele não precisar de ninguém, ninguém vai decepcionar. Se ele não contar com ninguém, ninguém vai deixar ele na mão. Aí a pessoa cria uma super independência que acaba sendo nociva, porque é uma independência construída em cima de uma ferida, em cima de uma necessidade de proteção. E às vezes esse adulto não é um adulto que vive isolado, necessariamente, que a pessoa olha. Não, às vezes é um adulto que pode ser muito sociável, muito falante, mas que está sempre no raso e sempre no controle das interações sociais. Ou seja, é uma pessoa que não se envolve emocionalmente. Então, é uma pessoa que evita relações profundas, que tem dificuldade de pedir e aceitar ajuda, que pode parecer extremamente forte, mas se sente vazio e sente uma dor muito profunda, que às vezes a pessoa não entende de onde vem essa dor. Quinto, criança manipulada. A criança manipulada aprendeu que para ser amada, ela precisa agradar. E ela precisa fazer o que o outro quer, para que ela seja amada e para que ela não seja criticada. Eita, dá pra ouvir o galo cantando? Não é de manhã, mas o galo tá cantando. Essa criança aprendeu que para ter paz, ela precisa ceder ao desejo do outro. Que para não perder essa pessoa que ela ama e que ela depende até para sobreviver, para viver, ela precisa fazer o que essa pessoa quer. E ela cresce e torna-se aquele adulto que diz sim quando gostaria de dizer não, que se sente culpada quando coloca limites, que se sente culpada quando pensa mais em si do que no outro, que se preocupa demais com o que os outros vão pensar, que assume responsabilidades que não são dela, ou que pelo menos não deveriam ser só dela, que tenta resolver o problema de todo mundo, e aí, volto a dizer, consciente ou inconscientemente, às vezes a pessoa não quer resolver o problema de todo mundo, mas como ela tem esse padrão e tem essa informação, ela acaba se colocando numa situação que ela não tem opção. Ela precisa estar resolvendo o problema dos outros. E às vezes ainda chama isso de bondade. E os outros que estão de fora também falam: nossa, como fulano, né? Como é bondoso, como é bondosa. E a pessoa tá ali, ó, só no sacrifício. E isso é uma coisa interessante pra gente pensar. Será que a gente tá sendo bondosa ou a gente tá com medo de desagradar? Medo de decepcionar o outro e deixar de ser escolhido pelo outro. É importante lembrar que dizer não faz da gente uma pessoa ruim, que se colocar em primeiro lugar não significa abandonar os outros e que a gente pode amar o outro sem se abandonar. Mas falar isso é muito fácil e ter em mente isso também não resolve nada. Por experiência própria, não resolve, né? Acaba que a gente entra nessa guerra, porque é o racional contra toda a vibração que é quem manda. Então o racional sempre vai perder. Sexta criança, criança traumatizada. E aqui nessa criança entramos em camadas mais delicadas. Porque a gente está falando de experiências que podem ter sido extremamente dolorosas. Abusos, violência, perdas, situações de medo extremo e outras experiências que ultrapassaram a capacidade emocional daquela criança de compreender e processar
que estava acontecendo. Essa criança pode desenvolver mecanismos de defesa para sobreviver à dor e posteriormente apresentar medo, hiperalerta, dificuldade de confiar, evitação e bloqueios emocionais. E aqui é importante a gente saber que a gente não precisa lembrar do que aconteceu para que essas coisas continuem trazendo consequências negativas pra gente. Tudo que a gente sabe que aconteceu de muito negativo nesse sentido, a gente sabe que essas questões estão sim trazendo consequências negativas. Ou acha que não. Por exemplo, a gente pode viver a vida inteira já nem ligando mais porque aconteceu, já tendo perdoado e tudo mais, porém, tudo que foi construído sob essas informações negativas derivadas daquela situação ainda continuam na gente e ainda continuam trazendo consequências negativas. Mas também, tudo que aconteceu e que a gente não sabe ou que a gente não lembra, de igual forma, continua nos trazendo consequências negativas. Por isso é muito importante trabalhar todas essas informações. E todas essas questões, essas informações, a gente não precisa mais voltar lá atrás, entrar em contato com a dor para transmutar. Às vezes, essa prática nem resolve tudo. Acaba que a gente, muitas vezes, fortalece ainda mais as dores, sentimentos negativos, pensamentos negativos. Hoje em dia, com as ferramentas vibracionais, a gente consegue transmutar coisas que a gente sabe, coisas que a gente nem sabe, nem precisa saber. E aí a gente vê o resultado na vida física, na vida atual. A gente vê o desbloqueio, a gente vê aquele sentimento negativo que a gente carrega durante a vida inteira desaparecer. A gente não precisa lutar contra os sentimentos negativos. A gente não precisa aprender a lidar com eles. Sempre falo isso, né? A gente tem uma cultura hoje em dia de aprender a lidar com sentimentos negativos e não precisa. A gente pode transmutar, liberar isso e tirar da nossa vida. E fluir, e ser feliz, e fazer o que a gente quer com leveza e alegria. Não é da noite pro dia, claro que não é da noite pro dia, mas é um processo que tem começo, meio e fim. E depois que tá tudo transmutado, acabou. Não precisa mais, acabou, não tem mais. Não existe mais aquilo na vida. Não precisa mais lidar com aquilo, não precisa trabalhar aquilo, não precisa sofrer com aquilo. E são essas crianças que a gente vai trabalhar nesse próximo tratamento vibracional coletivo da criança interior, que será a fase 2, que vai ser uma cura muito profunda. Eu vou trabalhar, são 6 crianças, 2 crianças em cada dia, e no quarto dia, serão 4 dias. No quarto dia, eu preparei algo muito especial. Eu vou fazer uma reativação de todas as curas das 8 crianças que foram trabalhadas na fase 1. Então, para quem não fez, ó, aí a oportunidade de ainda pegar todo esse trabalho e reativação de todas as 6 crianças dos 3 dias. E também eu vou fazer um trabalho específico no quarto dia em relação a 3 situações que são muito graves da criança interior, mas que eu vou deixar para falar no próximo vídeo. Teremos decretos de cura, e eu vou fazer ainda um decreto especial no quarto dia de abundância, de prosperidade, de autoexpressão fácil e leve, para que a gente consiga realizar nossos sonhos, colocar nossos projetos para rodar, para quem aí precisa falar sobre seus projetos, para que seja com facilidade, com vontade, com orgulho do que está fazendo, né? E não com aquele monte de sentimento negativo na nossa cabeça, síndrome do impostor, síndrome do patinho feio, que são síndromes, inclusive, que são 100% ou que são fortalecidas por todas essas questões da infância, então a gente já vai resolver muito disso. Lembrando que o tratamento é à distância, você ficar aí na sua casa, você não precisa fazer nada, não precisa se preocupar com nada, só desfrutar e receber toda a cura que você merece. E ver as transformações acontecendo na sua vida física. Mais informações estão aqui na descrição abaixo. Qualquer coisa, entra em contato comigo, manda mensagem no direct que eu vou estar te esperando.